O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Salmo 51, 10 diz: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Amém, irmão? Pode sentar. Você sabe que esse salmo foi escrito, segundo todos os teólogos e até o cabeçalho que sempre precede aqui o Salmo 51, diz que Davi escreveu depois de Natã, o profeta, ter ido lá e comentado do pecado dele com Betseba. Ele caiu em profunda contrição, enfim, a Bíblia fala daqueles horrores que Davi viveu no vale da sombra da morte, daquele momento que o pecado dele o esmagava. E no verso 17, ele diz: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais, diz essa versão bíblica, será desprezado por Deus. Jamais quer dizer, vai ser sempre aceito, vai sempre encontrar resposta em Deus, um coração quebrantado e contrito, né? Se formos ao dicionário para examinar isso, vai ver que alguém muito ciente dos seus erros, alguém com completa convicção de que todo o mal é responsabilidade dele mesmo, ele não culpa ninguém, é tudo com ele mesmo. E contrito quer dizer, está na expectativa de alcançar uma misericórdia. E o Senhor tem um desses atributos, um dos atributos de Deus é isso, né? O ser misericordioso. Agora, irmãos, esse verso 17, ele me reporta um pensamento. O coração quebrantado e contrito. Porque, olha, veja o rei Davi. O rei Davi, segundo os estudiosos, ele era um bastardo. O bastardo é aquele filho que não é do casamento, ou vou usar a expressão oficial, né? Então, Davi era filho de Jessé, mas não com a esposa legítima de Jessé. Daí ele teria escrito, né, também em um dos salmos: em pecado fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E isso encontra respaldo nessa colocação de que ele não seria um filho legítimo. E daí também todo o desprezo dos seus irmãos, uma série de coisas, mas esses detalhes nós vamos deixar para os historiadores. Porém, esse tema central é para nós. Então, Davi, ele vem já de uma vida
surrada a tal ponto que dá para se acreditar que Davi não teria direito a entrar numa sinagoga. Davi não teria direito a participar de um estudo bíblico, vamos assim, como se diz, aportuguesar, né? Trazer para o atual. Davi não teria direito a participar do estudo dos pergaminhos, das reuniões solenes. Por quê? Porque ele era um filho bastardo. E a lei diz, você já leu Levítico? A lei diz que o bastardo não poderia entrar na congregação. Então, Davi, que chance esse cara tem para ser alguma coisa? O que Deus achou nele, então? É o que ele diz aqui. Não, eu sei que um coração quebrantado e contrito, tu não vai desprezar. Eu não tinha estudo, eu não tinha conhecimento de pergaminho, eu não frequentava a sinagoga, eu não frequentava reunião solene, os anciãos me desprezavam, todo mundo me desprezava, mas tu me achou e me chamaste para ser rei. Porque o que tu viste em mim? Tu viste o meu coração. E uma coisa, irmão, nós sabemos que temos ou não temos um coração. Nós sabemos quando o nosso coração está fora de lado e sabemos quando somos aquela pessoa realmente de coração, até emotivos. Tu vê um filme, tu chora. Tu vê uma cena lá, numa reportagem, tu chora. Tu sente a dor das pessoas e sente também o prazer, a alegria das pessoas. Isso é um coração. Então Davi se tornou rei, conhecendo qual o mandamento? A situação em que Davi se encontrava, ele tinha acesso a alguma coisa, algum mandamento, algum pergaminho, alguma coisa, ele só conhecia o nome do Deus de Israel, e foi o que ele usou diante de Golias. Não, o Deus de Israel vai te entregar nas nossas mãos, e toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Esse mesmo Deus aí, mas era um Deus sem letra nenhuma, era um Deus sem pergaminho, era um Deus sem escrito, era um Deus de ouvir falar, mas que foi o bastante para Davi. Por quê? Porque foi o que Davi deu para Deus? Não, foi o que Deus deu para Davi em ver o seu coração quebrantado e contrito. Deus tinha os seus mandamentos, Davi subiu um trono sem eles. Davi se tornou rei não por seguir mandamentos, mas pelo seu coração está de acordo com os mandamentos, mesmo que ele não conhecesse os mandamentos. Deu nó? Quer que explique melhor? Vamos chamar os universitários? Então vamos chamar. Davi está reinando, vamos trazer a arca para Jerusalém. Ele conhecia os mandamentos? Não. O que ele fez com a arca? Botou a arca no lombo dos bois. Ele não conhecia mandamento, ele não conhecia pergaminho, mas ele foi feito rei. E Deus disse: Davi, homem segundo os meus mandamentos. Não, Davi, homem segundo o meu coração. Você não tem ideia do que é um coração quebrantado e contrito. Você não tem ideia de quando todo mundo está punindo, lixando, você diz: não, peraí, vamos examinar a questão. Alguém diz: não, que examinar o quê? O cara é canalha, o cara é safado, o cara é pilantra. Não, mas peraí, o quê? Lá vem você com a tua bondade. Irmão, é melhor errar pela bondade do que errar pela malícia. Erra com a tua bondade, mas não erra com a tua malícia, com a tua maldade. Davi é esse cara, irmão. Davi guardou todos os meus mandamentos. Alguma vez Deus disse isso a respeito de Davi? Qual parte da Escritura que diz que Davi era um homem zeloso dos mandamentos? Ele não conhecia para ser zeloso, mas Deus o fez rei por causa do seu coração. Meu Deus! Bendito é o Senhor, Deus da geração Jesus Cristo. Bendito é esse Deus, meu irmão. Davi não conhecia. Vamos trazer a arca para Jerusalém. Vamos lá buscar a arca, está em tal lugar. Bota aí,
Pega os melhores bois, né? Olha a intenção de Davi, olha o coração dele como é. Muito bom. Pega os melhores bois, chama não sei quem que vai tocar, chama não sei quem, prepara tudo, vamos trazer a arca. Daqui a pouco o Uzá vai lá e mete a mão e cai fulminado. Davi, mas o que houve? Eu querendo dar o meu melhor, eu dei de tudo, do meu bom, do meu melhor, o que aconteceu? Aí vem alguém e diz assim, sábio rei, vou te mostrar que os mandamentos de Deus estão acima do seu bom coração. Apesar de Deus olhar para o teu coração e dizer, tu és meu, Ele não vai abrir mão do mandamento dele. Eita Deus poderoso. Vai, me diz que tu já escutou isso em outra igreja, vai, diz. Conta para mim aonde que você escutou isso, irmão. Isso é coisa só do Deus da geração Jesus Cristo. Só do Deus desse lugar que nos amou, nos tem amado. E assim diz o Espírito de Deus. Como eu falei aqui no princípio, Ele vai mesmo renovar as forças e os recursos. Vai mesmo. E Ele já disse isso, está só repetindo. Bendito é o Deus da geração Jesus Cristo, meu irmão. Não é o Deus de qualquer outro lugar, é o daqui, desse lugar. Aqui os anjos descem para cantar junto conosco, porque este é o local da adoração. A palavra que foi dada a Salomão agora se cumpre sobre este lugar. Os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Os meus olhos estarão atentos a tudo que se fizer neste lugar. Exatamente assim. Então, meu irmão, olha o que Davi é. Ele não conhece nada. Irmão, eu já falei e vou repetir. Mesmo que Davi tivesse algum livro que ele pudesse ler, muita gente concorda, e eu também concordo, apesar de que quem sou eu para concordar com os grandes estudiosos bíblicos, tá? Mas eu concordo também. Davi era analfabeto, Davi não sabia ler, Davi não sabia escrever. Tem muita gente que sabe ler e sabe escrever e é capaz de ter conhecimentos e mais conhecimentos, mas não consegue ter o coração que tinha Davi. Um homem iletrado na habilidade de escrever e de ler, iletrado. Mas Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração. E Davi, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que Deus viu em Moisés? Moisés era um homem zeloso, como nós sabemos, dos mandamentos. Amém, irmão? Que mandamentos? Se os mandamentos vieram depois, através do próprio Moisés. Quando Deus enviou Moisés para libertar o povo, não tinha mandamento nenhum, tinha? Não foi ele depois que vem e sobe de um monte, meu Deus, e recebe lá as tábuas da lei? Não dizem os judeus que os mandamentos vieram através de Moisés? Não é isso que a Bíblia mostra, não é esse não é o fato? Então, quando Moisés foi escolhido para ser aquele libertador, para ser aquilo absurdo que ele foi, não foi porque ele tinha lido Bíblia de capa a capa. O que Deus viu nele? Irmão, meu Deus, tem pessoas, meu Jesus, tem pessoas que precisam estudar para que os mandamentos possam recair sobre a tábua do seu coração. E tem pessoas que já nascem com os mandamentos escritos nas tábuas do seu coração. Foi o melhor que eu consegui traduzir diante do que Deus me falou, que eu sabia que eu não ia conseguir falar. Foi tão impactante e não consegui. Foi o melhor que eu traduzi, irmão. Foi o melhor.
foi o melhor. Mas é muito mais profundo que isso. Sabe, meu irmão, tem muita gente, eu conheço Bíblia, tá bem, o inferno está te esperando. E daí que tu conhece Bíblia? Dizem os arqueólogos que quem mais detém os pergaminhos e, enfim, o conhecimento está todo lá dentro das bibliotecas do Vaticano. E adianta alguma coisa? Tem gente, eu sou crente, compra uma Bíblia desse tamanho aqui. Eu sou crente aí, eu sou crente mesmo. Aqui Deus, ó o livro. Aí Deus está dizendo assim, não, as gráficas podem fazer bem maiores que esse. Mas esse livro aí, quando você levanta para cima, eu não consigo ver o teu coração. E tem pessoas, irmão, que pode levantar o maior livro que for, mas o seu coração ainda é maior. Se eu virar cambalhota aqui, você não vai se escandalizar não, tá, irmão? Porque o Espírito de Deus está se movendo. Nos últimos cultos, nesse lugar, eu tenho me segurado para não fazer o papel de palhaço, entre aspas, né? Sair virando cambalhota, porque eu tenho visto Deus face a face. Então, meu irmão, não é conhecimento que vai te levar a lugares se o teu coração não for propício a esse conhecimento. Tem gente que usa conhecimento para afrontar. Eu sei mais que aquele irmão. Disseram para as irmãs que estavam distribuindo folheto lá na porta de uma igreja aí, né? Não, eu já fiz tantos cursos, eu tenho teologia, eu tenho PhD, eu tenho DHD, eu tenho ABCD, eu tenho tem tudo, o cara tinha tudo. Inclusive um belo de um orgulho. Irmão, quem tem conhecimento desse livro, tem coração quebrantado e contrito. Ninguém consegue ter conhecimento bíblico e não ser humilde. Se alguém pensa que conhece Bíblia, mas não aprendeu o que Jesus ensinou na Bíblia, aprendei de mim, eu sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Se alguém não aprendeu isso, está aí se iludindo com letras. Letras até o diabo está arriscado pegar numa caneta e escrever. Chico Xavier não psicografou um monte de obras? Mas há algo que Deus lê, meu irmão, que vai muito além de pergaminho. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmão, o mandamento está acima de tudo. Você vê que Davi se deu uma usa, se encostou a mão lá na arca, morreu fulminado. Ora, Deus não pode abrir mão de mandamento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas não é obrigado a compactuar com a ignorância de ninguém. E se fosse Davi que tivesse encostado a mão naquela arca? Jesus tinha ido também, meu irmão. Ele era profeta, rei e sacerdote, mas nem os sacerdotes tinham autorização de encostar na arca. Se é Davi, já era. Foi usar, né? Podia ser qualquer um. Não sei nem como é que as vacas não morreram fulminadas. Deus teve misericórdia das vacas, mas não teve misericórdia do ser humano que encostou na arca. Porque aquelas vacas deveriam ter sido fulminadas. Deus não cobra mandamento dos animais, Ele cobra dos homens. Não são os animais que têm que conhecer o mandamento de Deus, mas os homens têm que conhecer. Então vamos voltar a Moisés. Moisés vai no Egito libertar o meu povo. Mas com o quê? O que tu tem na mão? Um cajado. Então leva esse cajado.
Mas o senhor não me dá uma palavra aí, um mandamento, alguma coisa? O senhor não pode me antecipar o Salmo 91, verso 7? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à minha direita, para que eu vá confiante. Tem pessoas que precisam ler o que está escrito para confiar. Tem outras que têm um coração tão propício, simplesmente sabe que se há um Deus, Ele pode tudo. Moisés, não, mas eu não posso ir, eu não posso ir, e meu irmão fala melhor. Deus deu todo o respaldo a Moisés. O que tu precisa? De alguém para te ajudar? Quer ver uma presença humana? Teu irmão vai. Eu sou pesado de boca, pesado de língua. Tá bem, teu irmão vai falar por ti. Tu vai ser como um Deus para ele, ele vai ser como um profeta para você. Então ele vai falar o que você passar para ele. Mas tu vai. E qual palavra? Que sinal eu tenho que o Senhor me enviou? Quando você voltar, tu vai me servir aqui nesse mesmo monte. Esse é o sinal que eu te dou. E você, irmão? Serve esse sinal para você? Quando você voltar? Você já entendeu, já viu a sarça pegar fogo? Já entendeu que basta dizer isso? Quando você voltar, quando você ouvir, vinde bendito de meu Pai, quando os céus se abrirem, os portais celestiais se abrirem, quando os anjos te carregarem para o seio de Abraão, enquanto muita gente está pedindo sinais intermediários, Deus já está dando o sinal final. Que sinal eu tenho que o Senhor me enviou? Não, é a tua volta, missão cumprida. Quando você voltar, é missão cumprida. Quer o sinal de Deus, meu irmão? Deixa a missão se cumprir na sua vida. Se entrega, deixa acontecer. Não esqueça, irmão, um coração quebrantado e contrito supera muitos detalhes que seriam necessários para algumas pessoas, mandamentos. Coração quebrantado e contrito é uma coisa muito tremenda. Davi, quando escreve, a isso tu não desprezarás jamais, ele sabe do que ele está falando, porque ele está falando da própria vida dele. Ele é o exemplo disso. Numa época em que toda a nação de Israel, pecou ali, então oferece um casal de pombas. Não, pecou isso assim, o cara tem dinheiro, oferece um novilho. O outro tem mais dinheiro, oferece um boi. O outro é 10 bois, é 20 bois, é 50 bois. Numa época de sacrifício, Davi tem tanta convicção no seu coração que ele diz, tu não te comprases em sacrifícios. Como? Quem ousaria dizer isso? Só alguém que seja um com o Senhor. Alguém que possa olhar para uma nação oferecendo milhares e milhares de sacrifícios e diz assim, Deus não se compraz nisso não. Estava arriscado a ser linchado. A nação vivia do sacrifício. Davi vem e diz assim, não, acima dos sacrifícios, tu queres um coração quebrantado e contrito. Eu não vou te oferecer sacrifício. E não ofereceu. Foi lá, se arrependeu no pó, na cinza, demonstrou seu coração, enfim, fez todos os rituais de contrição da sua própria alma, e no final, recebeu o seu castigo, mas o castigo dele deveria ter sido a morte. Mas o profeta diz, tu não morrerás. Deus traspassou o teu pecado. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão. Por que não traspassou o pecado de Saul? Quer analisar? Quer analisar o pecado de Saul e o pecado de Davi? O pecado de Davi foi uma das coisas mais horrendas que um ser humano pode fazer. Davi foi um ditador. Naquele momento do seu delito, ele foi um ditador.
ditador desclassificado. Ele usou a sua autoridade, mandou ir buscar a mulher lá na outra casa, deitou-se com a mulher, depois pega o seu exército, chama o homem, vai lá, entrega essa carta para Joabe. Quando Joabe lê a carta, aquele mensageiro que trouxe a carta, Urias, a carta dizia: ponha esse aí, Urias, na frente da batalha e se afastem para que ele morra pela espada dos filisteus. Aquele homem era tão digno de confiança que Davi entrega a sentença de morte e a traição na mão dele, certo de que ele não abriria a carta no meio do caminho. Como você julgaria Davi? Só Deus pode julgar verdadeiramente, né, irmão? Porque eu e você teríamos mandado Davi para a guilhotina ou para a cadeira elétrica. Mas Deus ainda viu algo em Davi que nós não temos capacidade para ver. O que Deus viu? Um coração quebrantado e contrito. E este Salmo 51 é a oração de Davi, depois que o profeta vai lá e aponta o pecado dele. Tu és esse homem digno de morte, tu pegaste a mulher do outro, tu mataste Urias, você aí nesse palácio, você assassinou Urias pela espada dos filisteus, foi você que o matou, você é assassino. Davi, calou a boca, reconheceu o seu pecado e foi lamentar as suas lágrimas. E a espada não se apartará mais da tua casa. Ele aceitou viver com aquilo ali e até o fim, mesmo depois daquele pecado, Deus ainda vai dizer, vai se dirigir a Davi, vai se dirigir a outros homens da nação, vai se dirigir a anciãos e vai dizer: Davi, homem segundo o meu coração. Para você ver o quanto pesa. O coração de Davi só não suplantou o mandamento. Mas, irmão, tudo abaixo disso, Davi escapou pelo seu coração sincero. Então, irmão, não tenha pressa em julgar. Deixa Deus julgar. Aliás, que a cadeira de julgar, sempre vai pertencer exclusivamente a Deus. O único que tem título de juiz é Deus. Só Ele tem título de juiz. Ninguém mais recebeu esse título. A sarça ardente, que simboliza juízo, representava Cristo Jesus, o Senhor. Só Ele é juízo. Só Ele se manifesta com fogo. Só Ele pode enviar alguém com fogo. Esse poder está com Ele, então o juízo é com Ele. Você tem que ter, meu irmão, paciência. Não se precipite em condenar. Não se precipite em julgar. Todo mundo está apontando você, peraí, não, vamos analisar. Alguém não vai nem deixar você analisar, se não deixou, você fica fora. Deixa quem quiser se precipitar em julgar, em massacrar. Nós temos aprendido que quando Deus não dá a última palavra, sempre ainda há uma esperança. Enquanto Deus não der a última palavra, sempre haverá uma esperança. Nós tivemos um homem chamado Daniel, e tinha conhecimento, como nós vemos, ele diz que está orando, e ele entendeu pelos livros do profeta Jeremias. Ele menciona o livro do profeta Jeremias, e ele está à margem de um rio lá, e tem aquelas visões, e quando ele tem as visões, os seus companheiros todos, fogem, e ficou somente Daniel lá. E nós vamos ver ao longo da história o que é o coração de Daniel, não mencionado por situações ABC, mas pelas suas próprias obras, pelo seu próprio proceder. Nós vamos ver que o coração de Daniel é algo tremendo, mesmo ele estando como um cativo num mundo terrível que era a Babilônia, o seu coração não se corrompeu, ele permanece o mesmo. Ele permanece inabalável, inalterável. Irmão,
quem tem um coração quebrantado e contrito, voltado para Deus, nunca vai interessar o que se passa à nossa volta. Nós permaneceremos o mesmo, porque ninguém pode tocar no nosso coração. Ele é um cofre que só nós podemos abrir ou fechar e decidir o que vai sair ou entrar nele. Do coração procedem as saídas da vida, diz a Escritura. Então, você decide, e eu te aconselho, deixa fluir o melhor de ti. Lute contra ti mesmo, vença-te a ti mesmo. Quando perceberes que os teus pensamentos, os teus ideais não são o melhor, você não está pensando no próximo, você não está pensando no bem comum, você não está pensando nos projetos de Deus, quando você perceber que você é o centro das tuas próprias atenções, trava esse coração para que nada saia dele, até que tu consigas mudá-lo. Você não pode deixar fluir qualquer coisa, porque é um coração. A primeira coisa que Deus olha no homem, enquanto Deus não olhar um coração apto, ávido aos seus projetos, não interessa ter conhecimento, não interessa conhecer Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não interessa que fez 500 cursos, que é teólogo, não interessa nada disso, meu irmão. Quanta gente já chegou aqui, não pastor, porque eu já fiz vários cursos de teologia, eu fiz curso de liderança, então eu tenho capacidade, eu tenho habilidade para dirigir uma igreja. Ora, meu irmão, você não vê que quem tem um coração para se voltar para Deus, nunca vai dizer que tem habilidade de dirigir uma igreja? Porque aqui está o número 1 de Jesus Cristo, e eu te confesso, eu não tenho essa habilidade. Não tem nenhum homem no planeta que se compare a mim, diante da igreja do Deus vivo, nenhum. Igual a mim, dirigindo igreja, nunca existiu, e depois de mim, nunca mais existirá, e eu te declaro, não tenho capacidade de dirigir a igreja do Deus vivo, mas a minha capacidade vem do Senhor. Portanto, se você acha que você é capaz, esquece, você não tem chamado. Pode esquecer em gênero, número e grau. Então, meu irmão, Davi é um homem, já falamos sobre isso algumas vezes, Davi e Moisés, são homens que são escolhidos antes que um mandamento fosse apresentado. Tem gente que diz assim, não, eu ando na palavra, comigo é na palavra, eu sou mesmo o cara legalista, eu sou o cara do mandamento. Não presta para a obra. Não presta, porque tem situações que vai ter que ser julgada com conceito, com princípio, com ideal, com coração, e não só no mandamento. Quer uma prova? Moisés tinha mandamento. Se tiver gente trabalhando no sábado aí, apedreja. Moisés falou, beleza, olha, anciãos, o Senhor disse assim, se tiver gente trabalhando no sábado, será apedrejado. Tá bom, passou. Daqui a pouco vem alguém, Moisés, pegamos esse cara aqui no sábado trabalhando. A lei diz para apedrejar. Fala, Moisés. Espera aí, eu vou consultar ao Senhor. Para que essa pressa de matar? Para que essa pressa de massacrar? Mas Moisés, já tem o mandamento. Tá, mas eu também tenho um coração. Espera aí. E Moisés foi e dobrou os joelhos. Senhor, o homem foi pego transgredindo a tua palavra, e está lá no sábado, transgrediu o teu mandamento. Senhor, o que eu faço? Apedreja ele até a morte. Moisés saiu todo feliz e eufórico, apedreja esse cara até a morte. Nada disso. Moisés chegou triste, porque era menos um soldado em Israel, triste. Era menos um israelita para testemunhar. Triste, na visão dele. Olha, o Senhor falou para apedrejar. Os anciãos saíram, foram cumprir a lei, mas sem aquele afã, sem aquela euforia, porque viram que Moisés não estava feliz com aquilo, não estava eufórico. Chegaram lá, pega o homem.
olha, o Senhor disse que tu tem que ser apedrejado, nós vamos ter que apedrejar. Pô, matou o homem. Meu irmão, existe um mandamento, mas Deus não arrancou o teu coração. Se Deus te der um mandamento e tirar o teu coração, você deixa de ser um ser humano e passa a ser um robô. Deus nos deu o mandamento, mas não nos arrancou o coração. Nos deu o mandamento, mas não nos arrancou a aptidão do perdão, da compaixão, da misericórdia. Deus nos deu o mandamento, mas não nos transformou num animal. Então, cumpra o mandamento, mas não cumpra. Está escrito, consulte a Deus, mesmo no que está escrito, porque aí vai provar que você tem um coração quebrantado e contrito, voltado para o Deus vivo. Então, meu irmão, cria em mim, ó Deus, um coração puro, disse Davi, e renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que Davi fez essa oração? Porque ele percebeu que no pecado dele, o coração dele ainda precisava de um aperfeiçoamento. Senão ele não teria feito o que fez com Betseba e não teria feito o que fez com Urias. Teu coração pode ser bom, irmão, muito bom, mas nunca se esqueça que perfeito é o Senhor, o nosso Deus. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Aleluia, louvado seja o nosso Deus que é santo, que é poderoso. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo e que é vivo. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi os irmãos que estão trabalhando com as placas, cada um se posicionar aqui na frente. E eu vi adentrar por essas portas um general. E esse general se posicionou na frente de cada um. E na medida que ele se posicionava, ele vinha e trocava a armadura dos irmãos e trocava a espada. O mais interessante, que esse general, ele dava um abraço em cada um. Logo depois dessa visão cessou. Eu vi descer aqui várias camisas, e essas camisas eram coloridas. Eu vi quando uma dessas camisas se posicionou ali com o irmão Altair, irmão Paulo, os demais irmãos. O mais interessante é que essas camisas não iam passando para lá e para cá. Uma hora era preta, outra hora era vermelha, outra hora era branca. E essas camisas chegou até o irmão Rômulo também, até os irmãos da África, os irmãos que estão espalhados. E essa camisa, ela fazia esse singular. Ela ia e voltava trocando de cores. Amém. A paz, irmãos. Aleluia. Mestre, assim que o senhor começou a oração, mestre, eu via entrar por essa janela uma serpente muito grande. E essa serpente, ela era muito robusta, muito gorda e muito grande. Então ela passou aqui, mestre, e ela veio, enrolou-se no púlpito. E eu via que ela enrolava no púlpito e enrolava, o senhor estava junto do púlpito. E quando ela tentava apertar, sumia o púlpito e o senhor. E o púlpito aparecia do outro lado, do lado direito. E ela foi de novo, enrolou. E quando ela ia apertar o púlpito, o senhor sumia. E isso aconteceu várias vezes. E aquela serpente, ela começou a ficar completamente confusa, porque ela ia para um lado, sumia, ela ia para o outro, sumia, até que ela não aguentou e saiu e foi embora daqui. Amém. Irmão Alessandro, quando você estava aqui, irmão, acompanhando o mestre no louvor,
Entrou 2 anjos aqui. Eles tinham na mão uma estola sacerdotal, nas bordas dela tinham as bordas douradas. Eles pediram que você estendesse a mão para frente, as duas. Eles enrolaram essa estola no teu punho. Enrolaram, você ficou com o punho para frente. Interessante que o microfone que você estava louvando, ele flutuava e você continuava a louvar. Então veio outro anjo com uma almofada, com as bordas douradas. Nessa almofada tinha uma caixinha. Ele tirou de dentro dessa caixinha uma aliança e colocou no seu dedo direito, irmão. E ali essa visão cessou. Amém. Deus me deu uma visão, mestre, onde eu vi aqui na frente, onde está esse irmão aqui, o irmão Diego, onde está o irmão Cícero, o irmão Paulo Sérgio, e naquela outra cadeira o irmão Afonso. Então Deus me fez olhar. Do seu lado direito, mestre, tinha uma mesa. Nessa mesa tinha alguns capacetes, e nesses capacetes tinham bússolas na frente. Então eu vi quando o Senhor desceu do púlpito, colocou um capacete na cabeça do Diego, do Paulo Sérgio e do Afonso. Interessante, quando o Senhor tirou esses capacetes da mesa, permaneceram mais capacetes na mesa. Eles não terminavam. Então eu vi um anjo colocar na cabeça do Senhor um capacete semelhante, só que na parte do cérebro tinha como se fosse um depósito de água transparente no capacete do Senhor, e tinha uma bússola na frente, na parte da frente. Amém. Durante a palavra, mestre, eu via sair do púlpito vários chicotes, sendo que na ponta desse chicote tinham vários corações. Impressionante essa visão, mestre. E Deus me deu uma outra visão, mestre. Eu via muita gente puxando aquelas catapultas antigas que se usava na época medieval, e essa catapulta tinha uma pedra na frente dela, e essa pedra estava direcionada para o Marcelo. Então eu vi, mestre, um homem de branco veio, segurou essa catapulta, tirou as pessoas que estavam, e ele passou a segurar. Impressionante, ele passou a segurar, apontava para você, Marcelo, mas ele não soltava aquela pedra, mestre. Louvado seja Deus, irmãos, até aqui. Tive uma visão onde eu vi uma pulseira, como se fosse a pulseira de um relógio, mas ela era cravada de diamantes, tinha muitos diamantes na pulseira, ela brilhava muito. E ela veio e se encaixou na mão no pulso, né, da irmã Diana. E quando eu olhei na visão, na parte de cima, descia uma grande ampulheta do céu. Ela vinha descendo do céu e ficava ali onde seria a parte do relógio, ficava uma ampulheta. E assim diz o Senhor: o tempo de cantar chegou na tua vida. Amém. Eu tive uma visão. Eu vi uma grande espada de fogo. E no cabo dessa espada tinha várias mãos, muitas mãos. Algumas mãos sujas até de tinta, de spray. E essa espada era de fogo e ela ia rasgando o céu e ela perseguia um dragão. E esse dragão voava e parava em um lugar, e quando ele se sentia calmo para descansar, essa espada continuava perseguindo ele. E ele ia mais para frente, ele parava como quem estava muito cansado, ele já vinha fugindo disso há um tempo. E ele parava e a espada vinha e perseguia novamente ele. E em alguns momentos ele queria driblar essa espada e a ignorar, mas ele não conseguia. Ele era como quem olhava para frente assim, querendo ignorar, mas a curiosidade dele olhava para ver onde estava a espada, e de repente quando ele via a espada estava em cima dele, ele corria novamente. Até que uma hora ele parou e tentou ignorar de toda forma essa espada, e essa espada veio e feriu
as costas desse dragão, e esse dragão virou para trás e urrou sobre aquela espada. Ele urrou um urro de dor. E esse dragão é o sistema político brasileiro. E essa espada é a obra da geração Jesus Cristo. Brevemente, o sistema do mundo não vai aguentar. Assim diz o Senhor, muito em breve, o sistema vai gritar de dor pela obra da minha geração, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vi um grande gigante de pedras, e ele botava uma parte de um joelho no chão e o outro joelho ficava assim como quem fica de cócoras, e ele tinha uma grande espada na mão, e com essa espada ele rasgava o chão, e ele ia rasgando como quem escrevia algo, e quando eu cheguei perto na visão, estava escrito 2070. No momento da pregação, eu tive uma visão. Eu vi um grande ser de luz que estava sentado num trono. E ele pegava fatias de pão com as mãos e dava esses pães, e os anjos vinham e traziam para dentro da geração Jesus Cristo. Esses pães iam até o Senhor, essas fatias, e o Senhor repassava para alguns, apontando, e os anjos iam com bandejas e serviam, e essas pessoas comiam essas fatias de pães. É interessante que em algumas esse grande ser passava algo em cima e levava, e era feito esse processo. No momento da pregação eu tive uma visão. Eu vi um grande mar, e como se eu estivesse dentro, eu conseguia ver o barco, e todos os irmãos e o Senhor ia na frente pregando, e esse barco ia nesse mar, e ele estava indo em direção ao sol, e o sol já estava quase se pondo. Dava para ver só o finalzinho assim do sol. O sol já estava quase se pondo. Quando é à tarde assim, o sol vai se pondo, o sol já estava praticamente sumindo já. E esse barco ia em direção a esse sol. Amém. Eu tive uma visão agora de muita gente vomitando. Algumas pessoas vomitaram o pão que receberam essa noite, e quando eles vomitaram esse pão, já não era mais pão, era como se fosse pepitas de ouro, pó de ouro. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé então. Grandes coisas tem feito o Senhor por todos nós. Que Deus nos renove as forças, porque o dragão vai ter que urrar, amém, irmão? Aleluia a Deus, bendito é o santo nome do Senhor. Esforçai-vos, irmão. Da fraqueza tire forças. Das palavras negativas encontre o teu caminho. O que tu esperas do mundo? O que queres ouvir do mundo? Aquele que se faz amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Enquanto tu fores inimigo do mundo, tu és amigo de Deus. Bendito Deus, excelso, glorioso, leva o teu povo com as forças renovadas na tua graça, na tua paz, Senhor. Envergonha as obras do diabo, deixa Satanás confuso, Deus,
porquanto nós confiamos no teu nome. Traze recurso à mão do teu povo, dos teus servos, e que as suas forças, Senhor, sejam superiores das águias que atingem as mais altas alturas. Porquanto, Senhor, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Assim seja com cada um, para a glória e honra do teu nome, pois verdadeiramente sabemos que somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia.